Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, aonde eu tenho assim um prazer grandioso, com muito carinho de fazer parte dessa equipe, convidando vocês a conhecer, a compartilhar todo o nosso trabalho, é maravilhoso, e agradecendo também a todas as mensagens que eu tenho recebido de muito carinho de vocês em relação ao trabalho que eu estou desenvolvendo no canal Onda Espírita. Então nós vamos continuar hoje o vídeo de número 10 sobre o que é o Espiritismo. No vídeo anterior, nós comentamos sobre que em 1856, um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec teve uma conversa com o Espírito Verdade, que nós já comentamos em alguns capítulos anteriores. Quem não assistiu, entra no canal Onda Espírita, vai no playlist e lá tem desde do primeiro capítulo que nós estamos fazendo esse trabalho. Então, o que acontece? No anterior nós fizemos esse comentário e Allan Kardec assumiu a responsabilidade, como o Espírito Verdade disse que dependeria dele. E passaram-se, foi tão interessante que em 1867, passaram-se 10 anos e meio e Kardec vivenciou realmente aquilo que ele colocou, que nós falamos no vídeo anterior. E ele deixa uma nota dizendo assim, que eu achei interessante. Ele exprime nessa nota exatamente tudo que o Espírito Verdade disse. Então, como se fosse assim, letras por letras, palavras por palavras. E ele disse assim, que ele não se sentiu vencido. Ele continuou firme, forte, na certeza, olha gente bem, na certeza que todas essas provas que ele passou, ele sentiu a manifestação dos espíritos de solidariedade para com ele. Olha gente, que maravilha. Por que Cleide está falando isso? Porque gente, para nós agora é fácil. A codificação está aí, para quem quiser ler. Nós temos precursores brasileiros maravilhosos da doutrina. Agora imagine para ele, que foi o fundador, num período como aquele. Que um cientista vir a falar sobre isso, que ele se sentiu, ele vivenciou tudo, mas ele se sentiu fortalecido porque ele não se sentiu abandonado pelo plano espiritual. Gente, olha que coisa maravilhosa. E ele diz assim numa nota, segundo o biógrafo: sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo. Olhe isso. E que tenho constantemente prosseguindo em minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tinha confiança em tudo aquilo que ele nos trouxe, porque o Livro dos Espíritos, o primeiro lançamento foram de 500 e poucas páginas, e a segunda edição de 1000 e tantas páginas, ele trouxe muito mais informações entre perguntas e respostas, e também dentro da codificação nós vamos encontrar o que Jesus disse aos seus discípulos em sua despedida. Ele disse que, naquele momento, ele não poderia estar revelando tudo pela falta de compreensão, mas viria algo para dar complemento ao cristianismo. E ele deu o nome de Consolador. Consolador é o Espiritismo, porque ele, como eu falo sempre, quase vários vídeos eu falei, ele tira a cortina do mistério da vida, porque a vida continua. E ele nos ensina esse intercâmbio que nós vamos ter com os espíritos, porque todos nós temos uma mediunidade, cada um dentro do seu grau. E ele nos fala que nós vamos continuar, que nós vamos nos reencontrar, que nós vamos retornar. Está tudo, por isso que diz o Consolador. Porque nos momentos dos desafios, como Allan Kardec passou, ele diz que através da fé, e eu pergunto, como é que anda a nossa fé? Ele conseguiu sentir aquela solidariedade,
por mais árduo o desafio. Porque, gente, sofrer por inveja, calúnia, degradação é muito doloroso para o nosso lado moral, porque fere. Mas ele conseguiu, porque ele acreditou, ele confiou, vivenciou a sua fé na espiritualidade. E isso é maravilhoso porque nos serve de lição. É uma lição que ele nos dá, não só pelo homem de ciência, mas sim pelo homem de fé, por acreditar na espiritualidade, por saber, digamos assim, se comunicar com o mundo invisível através dos médiuns, mas numa conduta maravilhosa do bem para o bem, na preocupação de trazer para todos os povos o ensinamento através da teoria e muitas vezes vivenciando as práticas. E aí, nós deixando de todo essas palavras maravilhosas dele, nós vamos citar agora as conquistas que Kardec conseguiu, levando todo o movimento espírita por Paris e em cidades que ele viajou. Então, o que acontece? Em 1858 é realmente fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em suas viagens, ele notificou a seriedade da doutrina. Gente, olha que maravilha, que estava sendo tratada com seriedade dos seus seguidores. Já não era mais aquele final de tarde para se divertir. Não, já era algo mais sério, mais profundo, numa busca mais do entendimento dessa conexão com o plano espiritual. Olha que maravilha. Os adversários da doutrina, ele percebeu que também a estudava, que também ia buscar o conhecimento para poder estar falando, ou muitas vezes discutindo através da própria revista espírita e através desse próprio livro, o que é o Espiritismo, que ele vai ser entrevistado pelos seus, digamos assim, eu não posso dizer antagonistas, né? Mas para aqueles que têm muitas dúvidas sobre o Espiritismo. Ele deixava amplo, aberto para isso. Olha que interessante. E ele atingiu todas as classes, o Espiritismo atingiu todas as classes sociais. E o que deixou ele mais feliz, que a classe operária foi a que mais era adepta, mais se adaptava aos ensinamentos do Espiritismo. Que maravilha, notando até o comportamental diferenciado, a maneira moral que eles se modificaram, o modo de sua vida. Olha que interessante. E a maneira como eles começaram a enxergar a religiosidade de uma maneira livre, de uma maneira mais tranquila, aonde eles poderiam enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades. Mas eles tinham, como dizia Jesus, o Consolador. Olha que maravilha, ele começou a fazer todo esse trabalho. E em todas essas suas viagens, Kardec não parava. Ah, não. Cientista? Cientista. Observação, experiências, anotações, estudos e vamos lá, todas elas. Todas essas viagens ali por Paris e nas cidades, Lyon era a cidade onde mais a classe operária estava à frente do movimento espírita. Ele classificou os adeptos em três tópicos diferentes. O primeiro tópico que ele observou em todas as suas andanças e viagens, onde ele ia ver como é que estava o seu trabalho, ele observou que tinha algumas classes que se reuniam, pessoas, né, da sociedade, só para o fenômeno. Só para isso, nada mais. Para eles era o fenômeno. A outra classe entendia filosofia, entendia doutrina, praticava mediunidade, digamos assim, achava lindo a máxima, a caridade, mas não fazia. Sem caridade. Vamos lá, vamos praticar, vamos falar, é lindo, maravilhoso, mas como diz o outro, né? Tirar o bolso, tinha um escorpiãozinho lá que punha a mão no bolso, mordia, não ajudava. Caridade não. Não só a caridade física, matéria, mas a caridade moral também não. E ele reparou a terceira classe, que eu achei interessante, vou colocar aqui, que essa daqui é uma notificação dele. Pratico a moral, aceito as consequências, convencidos que a existência terrestre é uma prova passageira. Acreditam na continuidade da vida. Olha que legal. Esforçam-se para marchar rumo ao progresso, empenhando-se a fazer o
bem, tá? Empenhando-se para fazer o bem, reprimir as más tendências e inclinações. Já é uma reforma moral, já é uma reforma íntima. Então, digamos assim, nas palavras deles, na palavra de Kardec, era como se eles paravam para pensar em seus atos, refletir sobre sua vida, refletir sobre a sua conduta. Já era diferenciado, e dizendo assim, e acrescentando, a caridade em toda ocasião, como regra de conduta. Em toda ocasião. Isso significa aquilo que Francisco de Assis nos ensinou. Se a pessoa está na rua, você não vai ficar perguntando por que ela está ali, por que ela está fazendo, que aquilo é causa e efeito. Não. Não, em toda ocasião. A caridade prática. Ele precisa de um cobertor, doe. Ele precisa de uma comida, dê. Ele está no fundo do poço. Não adianta lá no fundo do poço você chegar e mostrar a verdade. Ajuda ele primeiro e depois você, com caridade, consegue mostrar. Porque não adianta você chegar e falar, olha, ore para Deus com a barriga vazia. Dê o pão para ele e depois ele vai orar junto com você. É a dica maravilhosa que Kardec nos deixa. E Francisco de Assis, mais do que nunca. E aqui, e ele nessas observações todas, né? Viram que todos eles estavam ligados ao fenômeno mediúnico e chegando à conclusão que não precisa ser espírita para você ser médium. Médium está inerente, está em todas as pessoas. Então ele começou a pensar, como sempre, o cientista, observando, procurando experiências. Então ele chegou à conclusão que ele precisaria fazer um guia teórico direcionado à mediunidade, onde ele iria tirar muito do que ele precisa para fazer esse livro, do Livro dos Espíritos. Porque do Livro dos Espíritos saiu todos os outros 4 dele. Maravilhoso, né? E ele começou, nessa observação, ele começou a dizer assim, que o livro dos médiuns, que foi esse o lançamento, foi essa a ideia, mas antes disso teve todo o trabalho, ele seria um guia prático com a finalidade de ajudar os médiuns, de guiar os médiuns dentro de uma teoria, aonde que ele coloca assim, que o Livro dos Espíritos era a referência para ele poder fazer esse livro. E ele dizia, vai ser um livro de perguntas e respostas e variedades e gêneros da mediunidade, porque ele estava procurando dizer assim, que esse guia ia ajudar muito a conduta moral e ia despertar para quem fosse ler para a prática da mediunidade, como seria sua afinidade vibracional com os outros espíritos. Peraí, Cleide, peraí, como que seria esse negócio? Então eu vou explicar para vocês de uma maneira simples. Eu sou uma pessoa que gosta de literatura. Eu gosto de literatura ligada à história. História da humanidade, história da sociedade, a história do nosso país, história dos outros países. Eu gosto desse tipo de literatura. Ok? Provavelmente, se eu estou me comunicando, se eu estou abrindo a minha mediunidade, eu vou atrair através da minha vibração espíritos que também gostam desse tipo de literatura. Agora, se eu tenho uma moral baixa e também gosto de literatura, eu também vou me afinar com espíritos que também têm uma moral baixa e também gostam de literatura. Tudo depende de nós. Conduta. Não é? Tem pessoas e pessoas, espíritos e espíritos. E essa preocupação de Kardec é que dentro do Livro dos Médiuns, além de ser um guia que vai ser maravilhoso para saber qual é o papel do médium na sociedade, no coletivo e na sua individualidade, principalmente na parte moral, era dele saber que naquele livro ele poderia ter o seu livre-arbítrio, mas sabendo como que seria esse contato e que dependeria de nós, das nossas afinidades. Porque, gente, os opostos não se atraem. Quem se atrai são os afins. Então, dentro de todo esse contexto teórico, esse guia ia ajudar muito ao médium, não digamos assim, a saber usar do bem, essa ferramenta do bem para o bem, para amparar e ajudar em nome da caridade. Chega em nós o Livro dos Médiuns. Olha que maravilha, não é? E depois de todo esse contexto de ele verificar do Livro dos Médiuns, que é isso que ele estaria fazendo e ele fez, ele continua as viagens dele.
tá? Continuou, e a ideia lá do livro, dos médios, já estava lá para continuar essa propagação do espiritismo. Bom, aí praticando as experiências, olhando, então ele tinha um amigo chamado Maurício, olha, eu vou tentar dizer certo, hein? Maurício Lachestes. Ele tinha uma livraria em Barcelona, uma livraria lá, e como o espiritismo estava sendo propagado, né? Ele falou assim: Kardec, manda para nós umas 300 edições do livro que eu vou colocar na minha livraria, para que essas pessoas que gostam, são adeptos, são curiosos, querem conhecer, eu possa vender para eles e também te ajudar. Kardec achou a ideia excelente, poxa, para ele expandir, não estava só no território ali da França, que ele estava sendo bem sucedido, mas também poderia ir para outros países. Ele concordou, fez tudo certinho, foi sacrifício. Gente, o Kardec, ele era um aristocrata, ele pertencia à sociedade parisiense de ciências e letras, era academia, né? Academia de Ciências e Letras. Mas ele era tradutor, mas ele vivia com o salário de um professor, de um tradutor. Então ele não tinha uma vida assim de expansão de fortunas guardadas. Mas ele fez o maior sacrifício e enviou os livros para Barcelona, para que esse amigo, com muita gratidão, pudesse ali, era um lugar onde o espiritismo estaria chegando, né? Com tudo certinho, documentação, alfândega, tudo certinho. Mas, quando chegou em Barcelona, o bispo de Barcelona confiscou todo o material, dizendo o seguinte: olha só, uma mercadoria perniciosa, nós vamos falar sobre isso, e mais do que nunca, em nome do Santo Ofício, ela seria confiscada. Oi? Agora eu pergunto, não acabou a Inquisição? Vamos tratar desse assunto no próximo capítulo. Por hora, beijo no coração, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo, que é o Espiritismo, e que Jesus, na sua infinita bondade, esteja conosco. Graças a Deus e graças a Jesus.